Como foi o dia de vocês? Final de semana foi muito trabalho? Podem falar aí, pode vocês comunicarem aí. Aqui, só um minutinho. Acho que não vai ter como. Não vai ter como fazer. Bom, a aula vai ser sobre teontologia. O intuito da aula, eu vou provavelmente, algumas partes eu vou estar lendo, certo? Vou estar lendo aqui algumas partes da aula. E vou estar falando aqui com vocês e entregando o que mais ou menos eu tinha preparado aqui para vocês, ok? Primeiramente, boa noite, meu nome é Patrick, sou irmão aí do Davi, do John, do Geraldão aí, são meus irmãos em Cristo, pessoas que eu amo demais e me fizeram esse convite. Para mim é uma grande honra, de verdade, é uma grande honra estar aqui com vocês e, de verdade, é um prazer enorme estar aqui e compartilhar e falar daquilo que a gente ama, que é o Senhor, né? Infelizmente, eu não vou conseguir fazer o que eu estou querendo fazer, que é colocar aqui o texto para que vocês possam acompanhar junto comigo, ok? Mas eu vou estar falando aqui, fazer uma pequena introdução do que é a matéria de hoje, do que é a aula de hoje, né? Primeiro, como podemos conhecer Deus? Como podemos conhecer Deus? Deus, ele se revelou de duas formas, ok? E ao decorrer da aula, eu vou estar mostrando aqui mais detalhadamente sobre essa revelação do Senhor, né? Somente podemos conhecê-lo à medida que ele entra em contato com o homem e se revela, ok? Aí temos o texto aqui, um texto que eu separei aqui de Jó 11, do verso 7 ao verso 9. Deixa eu colocar aqui. Eu peço àqueles que estiverem aqui também na aula que pegue a Bíblia, que é muito importante a gente estar acompanhando e a gente conferir exatamente aquilo que está sendo dito. E, por favor, aquele também que quiser contribuir também, tem uma setinha aqui, ó, no texto, tem uma setinha aqui embaixo, tem uma mãozinha assim. Quem quiser clicar, só clicar, fazer uma pergunta. Se quiser acrescentar algo, vai ser também maravilhoso, ok? Vamos lá, Jó, capítulo 11, verso 7, 8 e 9, ok? Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. Que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra e a largura maior do que o mar. Ou seja, nosso Deus, ele é totalmente inescrutável. A gente não consegue sondar quem ele é. Nós não conseguimos saber toda a infinitude. Mesmo quando a gente, em nome do Senhor Jesus, vamos para a glória e estamos perfeitos com ele, nós ainda não conseguiremos ter toda a revelação de Deus. E eu vou estar falando mais sobre isso, que é um dos temas de hoje também, do porquê a gente não consegue. Ok? Vamos lá. A doutrina cristã é fundamentalmente diferente de todos os outros tipos de doutrina, devido à realidade na qual ela se sustenta. Deus é a sua revelação. O conhecimento de Deus existe na medida em que há uma autorrevelação, ou seja, Deus fez uma auto-manifestação de quem ele é. Ele se mostrou para a gente, ok? Sendo assim, somente há uma doutrina de Deus, no sentido exato da palavra, na medida em que o próprio Deus se manifesta e ensina algo sobre si mesmo, ok? A gente vai aqui, a doutrina de Deus, a gente consegue observar tanto no Antigo Testamento
quanto no Novo Testamento. Só que não são duas revelações, é uma revelação só e que uma complementa a outra, ok? Como a gente chama na teologia, de revelação progressiva, ok? A gente consegue ver isso em Hebreus 1, do verso ao 2, ok? Do verso do 1 ao 2. Vamos dar uma olhadinha aqui, como eu falei, muito importante estar conferindo cada texto, tá? Eu vou falar vários aqui, mas os mais importantes eu vou estar pincelando aqui com vocês aqui e vou estar lendo aqui com vocês, ok? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, por Deus, né? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aleluia. Então a gente consegue entender que a revelação do Senhor, desde antes do Gênesis, ali em Gênesis 3,14, ele começa a se mostrar para a gente, começa a revelar que a revelação, na verdade, se trata não só da palavra, mas de uma pessoa, certo? Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o centro da revelação, o centro da manifestação divina. O Antigo Testamento projeta Jesus Cristo. O Novo Testamento, Deus se revelou por meio palpável. O Verbo se fez carne. Vimos a sua glória. João 1,14. Vamos ler aqui também. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. A revelação não é, como eu disse, uma palavra, mas é uma pessoa. Isso aqui é a definição, né, sobre esse texto. É que eu vou estar falando um pouco mais para vocês sobre um tema que é primordial para a gente. Aí eu vou pegar outro slide aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Esse tema é muito bom, a revelação de Deus, porque se hoje nós estamos aqui nesse momento aqui, é devido a essa revelação do Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos deu, né? Amém. Vamos lá. Antes de eu começar a falar a parte principal, que é uma das partes que eu mais gosto, que são os atributos de Deus, a gente vai falar de algumas coisas que são a existência de algumas linhas de pensamentos que negam a existência de Deus, ok? Dentre elas existe o ateísmo, existe o agnosticismo, o materialismo, o panteísmo, o politeísmo, o deísmo e o último aqui, dualismo, ok? Eu vou bater uma a uma aqui para estar explicando melhor para vocês. O ateísmo é aquele que não acredita que existe Deus. Ele acredita que o universo veio do nada e por leis inexistentes, por leis que totalmente impessoais, né? O agnosticismo, ele na verdade é um termo criado por T.J. Huxley. Não nega a existência, mas a possibilidade do conhecimento de Deus, né? Diz crer apenas no que se pode ver e tocar, como Tomé, né? Como Tomé. O materialismo, ele não acredita no espírito em si. Toda a realidade é material, entendeu? Ele só existe naquilo que é palpável, né? Que é palpável. Nega a morte, nega o inferno, nega o céu. E acredita que quando se morre, finalizou, a vida ali termina ali, né? Tem um panteísmo, que é a identidade entre Deus e o universo, né? Eles acreditam que o universo é Deus e que Deus é o universo. É nesse contexto aí, que é o panteísmo. Nós temos o politeísmo, que são as crenças de vários deuses, né? A gente tem vamos dar uns exemplos aqui. Os deuses egípcios são vários deuses. Nós temos os deuses gregos mesmos. Nós temos os deuses japoneses, chineses. Esse aí seria o politeísmo, né? Agora, o deísmo, na verdade, ele crê que existe um Deus, uma divindade que criou tudo e abandonou a sua criação, certo? E abandonou ela sem interferir nas coisas, né? Rejeita os milagres, rejeita a inspiração das escrituras e tudo mais. São heresias, né? Pensamentos heréticos. E tem o dualismo. O dualismo, eles são, não sei se vocês já ouviram o termo yin e yang. Ele na verdade, ele é um eterno conflito entre matéria, espírito, bem e mal. Ele é bem isso, né? De fato, um dualismo entre ele e si. Essa é a ideia, né? Geralmente, por exemplo, zoroástrico e gnóstico, por exemplo, seitas orientais, como falei, os hindus, por exemplo, tem muito sobre isso, né? Yin e yang. E agora é a parte
como eu falei, que é a parte principal, que a gente vai começar a ter algumas noções da pessoalidade de Deus. A gente chama isso, na verdade, de atributos, né? Aí são os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis, né? A gente chama isso são características essenciais, permanentes e distintivas do ser de Deus. Ok? Nós temos as divisões comuns delas, que são as naturais e morais, absolutas e relativas. Nós temos também as imanentes e eminentes. Emanentes, quer dizer, desculpa. A mais usada e a mais comum, assim, que a gente utiliza e a gente fala muito são os atributos comunicáveis e incomunicáveis, ok? Os incomunicáveis, eles não são compartilhados com a gente. Os comunicáveis são partilhados, mas em parte, ok? Eu vou estar falando aqui com vocês sobre alguns atributos comunicáveis do Senhor. Não, perdão, incomunicáveis. A autoexistência do Senhor. Ele é totalmente a seidade, né? Ele é a autoexistência, ele não precisa de nada para existir. Ele é ele por ele mesmo, entendeu? O nosso Deus, ele tem a capacidade de viver por ele mesmo. Ele não precisou ser criado, não precisou de nada para existir, para fazer-se um ser existente, certo? Nós temos também a personalidade dele na questão dele ser único, não existe outro igual, não existe, jamais será. Como existe várias linhas de pensamento que falam que existe mais de um Deus, mas também iremos tratar sobre isso mais tarde. Existe um Deus único, a gente pode atribuir a Deuteronômio 6,4. Eu até separei esse texto aqui, que ele é bem interessante para a gente estar abordando aqui, tá? Deuteronômio 6, verso 4, ok? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, subsistindo em 3 pessoas. Vamos falar disso mais para frente. Esse tema é maravilhoso. Esse tema é maravilhoso, falar sobre Deus. Aí temos a imutabilidade. A imutabilidade, eu confesso que é uma das mais ilógicas, mas é uma das mais perfeitas atributos de Deus. Por quê? Deus, ele não muda, ok? Ele não é sazonal. Ele não é uma pessoa que, se você fizer uma coisa boa, ele vai se alegrar mais, ou se você fazer uma coisa má, ele vai se irritar mais. Deus, ele não consegue te amar mais e também não vai te amar menos. Deus, ele não consegue ser mais justo, ele não consegue ser menos justo. Ele sempre é e sempre será, ok? Temos a eternidade do Senhor, que também compactua com a imutabilidade. Deus é eterno, sem princípio, sem fim. E tem a onipresença do Senhor, que é a presença infinita dele, em todo espaço e todo tempo, né? Deus, ele está em todo lugar. A gente não tem um lugar para onde fugir do Senhor. Aonde será que a gente poderia fugir? Eu tenho um texto aqui que é em Jeremias 23, verso 23 e 24. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E também não sou um Deus de longe. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche o céu e a terra? Pergunta o Senhor. O Senhor, ele habita todos os lugares. Ele enxerga tudo aquilo que a gente não consegue enxergar. Ele sabe todas as coisas. Por isso que nossa vida tem que ser totalmente inclinada para eles. Às vezes a gente tenta ter nossos próprios pensamentos, tomar nossos próprios caminhos. E por muitas das vezes, pela permissão dele, a gente pode acabar não tendo um bom desfecho disso, né? A gente pode acabar não colhendo bons frutos disso. Mas eu acredito também que isso, de certa forma, é uma forma de ensino, porque nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar porque Deus ele de fato, ele é fiel, ele acredita e confia na sua palavra, né? Agora vamos para outro texto aqui, vamos para outra parte, outro atributo, que é a onipotência, que é poder ilimitado em harmonia com sua natureza. Deus das coisas impossíveis, não absurdas. No meu resumo, eu não coloquei alguns outros. Deus, como eu acabei de falar, ele é totalmente onipotente, certo?
Porém, existem coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode ferir a sua própria natureza, ok? Deus, ele não pode mentir. Ele não pode pecar. Deus, ele não pode construir algo que vá de contrário à sua própria natureza. Ele não pode construir algum material que ele não possa levantar, por exemplo, né? Então, esses são os atributos, como eu falei, incomunicáveis. Agora vamos para os atributos morais, aqueles que Deus nos comunica. E comunicáveis, né? Sabedoria, santidade, amor, justiça e fidelidade. Sabedoria são as decisões perfeitas, compartilhadas em um grau limitado para desempenho espiritual, né? A gente pode ver isso em Tiago 5. Tiago 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. É só a gente pedir a Deus a sabedoria que ele nos dará. Nosso Deus, ele é um Deus totalmente aberto a nos ouvir, totalmente aberto a nos aprimorar, conforme a gente tem um coração entregue para ele. Aí temos a santidade de Deus, que ele é isento do pecado, ele é puro, mantém a distinção entre criador e criatura, né? Santo sereis, porque eu sou santo, né? Nós temos o amor de Deus. Deus se dá para o benefício de outros. Na santidade é transcendente, ou seja, de longe. No amor é iminente, ou seja, de perto. Aí nós temos o termo grego aqui, pessoal que gosta do grego, temos o eros, né? Que é o físico. Temos o fileu, que é a amizade. Temos estergo, que é a família. E tem o amor ágape, o sublime, o divino. Nós temos aqui a justiça, né? A retidão, conformidade a um padrão. Deus age sempre conforme sua natureza, pune o pecado porque ele não merece recompensa. E a fidelidade. Deus é confiável. Deus é confiável, nós podemos descansar nele. Tem um texto, agora eu não vou recordar de cabeça, eu acho que é Salmo 110, verso 5, eu acho. Eu não recordo bem, eu acho que é 110, 5. Onde fala, existe um termo ali no hebraico, onde fala que nós devemos descansar, mas é um descansar, não só um descansar, ok, vou permanecer aqui, vou esperar em Deus, não. É você descansar sabendo que o seu Deus fará. Não há possibilidade dele não fazer. Esse é o descansar ali. E é muito lindo, né? É muito lindo. A gente pode ver isso, deixa eu ver aqui, eu acho que não separei esse texto. Não separei esse texto. Mas esse é um texto essa é uma parte bem explicativa, né? Agora vamos aqui para um outro slide. Temos alguns para ver hoje, né? Tem alguns para vermos hoje. E aqui é onde entra os nomes de Deus, certo? Onde a gente começa a ver como que ele é chamado na Bíblia, sobre tantos nomes genéricos como os nomes próprios de Deus, né? O que é um nome, na verdade? Naquele tempo, os nomes, o que eles eram? Eles traziam muita, como pode dizer? Eles traziam muita personalidade da pessoa. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem ilustrativo. Jacó, por exemplo. Jacó, ele saiu da barriga da mãe dele, segurando o calcanhar do irmão. E o significado de Jacó justamente é segurar o calcanhar, né? Aí também temos outro contexto, que é o seu nome, o seu sobrenome, no caso, ser atrelado justamente à sua cidade. Nós temos o nosso exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré. Aí nós temos a Maria Magdala, que é Maria Madalena, que é Maria de Magdala, que é Magdala, a região de lá. Aí temos Judas Iscariotes e assim por diante, né? Então, o nome, ele taxa ele te dá uma personalidade, ele te dá um contexto, né? E a Bíblia, a sistemática, nos descreve que Deus tem vários nomes e foi chamado de algumas vezes de uns nomes genéricos, e a gente vai estar vendo isso aqui, ok? Deus foi chamado de Elohim, que é um plural, e Eloá, que no caso seria o singular, né? Elohim é o primeiro nome que Deus aparece nas Escrituras, em Gênesis. No início da criação está escrito que no princípio criou Deus, Elohim, e os céus e a terra. Essa palavra Elohim
emprega-se sempre que sejam descritos ou implícitos um poder de criação, ou seja, criacional, um poder criacional, ou de onipotência de Deus. Então, geralmente, ele é usado nesse contexto, ok? O singular de Eloá também é usualmente traduzido por Deus, ok? Elohim, como eu já falei, é um nome genérico, que tanto pode ser usado para o Deus verdadeiro, como também para falsas divindades. E eu vou estar falando com vocês aqui. Eu peço a vocês que anotem os versos, como eu vou dar muito exemplo, tem vários textos aqui, ok? Então, seria bom vocês copiarem, porque isso aqui eu não vou copiar, porque realmente são muitos textos que eu peguei, né? Então, eu aconselho a vocês anotarem e conferirem um por um quando estiverem assistindo a aula depois, que vai estar gravada, né? Vamos lá aqui. A relação com Baal, Juízes 6, 31. E tem também 1 Reis 18, 24, 25 e 27. Nós temos aqui a relação com Baal Berit, Juízes 8, 33. Nós temos Quemós, Juízes 11, 24 e 1 Reis 11, 33. Milcom, 1 Reis 11, 33. Dagon, Juízes 16, verso 23. 1 Samuel 5, 7. Aí nós temos outro, Astarote, 1 Reis 11, 5 e 33. Baal Zebud, 2 Reis, capítulo 1, verso do 2 ao 3, o 6 e o 16, ok? Adrameleque, 2 Reis 17, 31. Nisroque, 2 Reis 19, 37. E nós temos um outro nome, esse nome aqui eu coloquei por ele está na matéria, claro, mas ele tem uma questãozinha que eu queria tratar com vocês, né? O nome de Deus ele também é chamado de El. Não sei se vocês sabem ou se vocês já viram aquele desenho, o desenho animado Superman. O nome do personagem é Clark, mas o nome dele do planeta dele, do planeta onde ele veio, que é Krypton, é El. Kal-El. E o nome do pai dele é Jor-El. Se vocês não sabem, os criadores do Superman, eles eram judeus, né? Eles eram judeus. E justamente esse El é para remeter a Deus. Por isso que eles colocaram o nome do Superman. É uma curiosidade para vocês. Geralmente esse nome El, ele era muito conhecido no contexto semita, né? Entre os povos semitas. Geralmente eles usavam El Berit, que significa Deus que faz aliança ou pacto. El Olam, que significa Deus eterno. Só ver aqui, um minutinho. Isso. El Salei, Deus é minha rocha, o meu refúgio. El Roi, Deus da vista. El Nossé, Deus de compaixão. El Canã, Deus zeloso. El Neeman, Deus de graça e misericórdia. E El Elió, Deus Altíssimo. Deriva de Alá, ok? Designa Deus como alto, excelente, glorioso, entendeu? A primeira aparição a gente vai encontrar lá em Gênesis, do encontro entre Melquisedeque com Abraão. Vou abrir o texto aqui para vocês, para a gente estar observando que esse texto aqui é importante. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Pronto, o verso 18, tá? Gênesis 14, verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Aqui é o termo que eu estou falando com vocês, né? O El Elió. Agora a gente vai tá falando dos nomes específicos de Deus, ok? Do nosso Deus verdadeiro, né? Os outros deuses não. Aqueles que só parecem aplicados ao Deus verdadeiro, trazendo temor e reverência. Shaddai, Todo-Poderoso, ele aparece 48 vezes, 31 só no livro de Jó, derivado de Shaddai, ser poderoso, ou Shada, alimentar. Adonai, Senhor, substituía o tetagrama, ok? Para evitar o contexto ali de blasfêmia contra o nome de Deus. E tem até o próprio tetagrama, Yahweh, né? Que foi citado 5.321 vezes, que é o famoso nome impronunciável. Mas aí a gente vai agora para os nomes compostos de Deus, né? Jeová. Aí a gente vem
vai aqui começar aqui, ó. Jeová Elohim, Senhor Deus Criador, a gente encontra em Gênesis 2:4. Jeová Jireh, o Senhor proverá, Gênesis 22:14. O Senhor, Jeová Rafá, o Senhor que te sara, Êxodo 15:28. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Sidekenu, Senhor justiça nossa, Jeremias 23:6, verso 6. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Esse aqui são os nomes apresentados no Antigo Testamento, ok? E tem no Novo Testamento também, só que são apresentados 3 nomes. Theos, que é Deus, Kyrios, Senhor, e Pater. Esse Pater aqui, ele significa pai. E quem nos apresenta ele como pai? Cristo. Cristo foi a primeira pessoa que nos apresentou o Deus Todo-Poderoso, que antigamente ele era apresentado como todo soberano, não deixou de ser, mas Jesus ele trouxe essa pessoalidade a Deus, como pode dizer, essa aproximação mais em um termo de família, de filho, de filiação. Ele mostrou Deus não só como um Senhor que estava, entre aspas, longe, mas agora é mais próximo da gente, né? Tanto é que mandou o seu filho. Agora a gente vai ver o texto sobre esse tema, e eu queria falar até sobre esse texto em específico, que é João 1:12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Serem filhos de Deus, né? Aqui a gente tem um termo no grego, tá aqui, ó. Teknatheu, ok? Teknatheu, na verdade, é um filho regenerado, é um filho renascido e não filho gerado, né? Nós somos filhos renascidos, né? Do poder de Deus. Glória a Deus. Agora, aqui a gente conseguiu finalizar, né? A gente conseguiu finalizar essa parte e a gente vai para uma outra parte aqui, que seria a parte da Trindade do Senhor. Essa aqui é uma parte que eu tenho uma observação a fazer a todos, ok? Vocês vão entender. Na doutrina da Trindade, é a maior revelação que o Deus Todo-Poderoso trouxe à compreensão humana. Designa a coexistência de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, coexistindo em natureza divina. Termo usado primeiro por Tertuliano de Cartago, ok? Deus é um só, em seu ser e substância eterna subsistente em 3 pessoas distintas. Agora aqui eu vou estar falando sobre alguns textos, e a minha observação é que esses textos que toda a sistemática ele apresenta para a gente, eles têm alguns contextos onde eles dizem que é onde apresenta a Trindade, só que se a gente for levar o contexto gramatical, a gente não consegue fazer a gente não consegue ter esse entendimento. Eu vou explicar a vocês. No capítulo 1, verso 26 do livro de Gênesis, está aqui, ó, criação do homem, por exemplo. Façamos o homem à nossa imagem. Aí temos aqui Gênesis 3:22. O homem é como um de nós. E o outro, Gênesis 11:7. Descansamos e confundimos. Ok? E qual é a questão aqui nesses pontos aqui? A questão é que quando a gente coloca nós, que é todo o contexto que é nós, ok? Nós fazemos essa preposição pessoal, nesse termo pessoal de nós, né? O homem é um de nós, somos nós. Ou seja, esse contexto, ele não deixa descrito que são 3 deuses. Nós entendemos porque nós cremos na Trindade, ok? Mas se uma outra pessoa for perguntar e for questionar isso, a gente não tem, exegeticamente falando, não tem base para poder afirmar agora. Mas agora, existe um texto que a gente pode afirmar. E eu vou estar trazendo aqui agora. O texto de Gênesis 18, o verso do 1
ao 3. A gente pode fazer do 1 ao 2 aqui, ó. O Senhor. Quando fala o Senhor aqui, ele está falando sobre o tetagrama, ok? Apareceu Abraão perto dos carvalhos de Mamré. Quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, 1h30, na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Ou seja, o tetragrama, aquele que é identificado pelo nome Deus, quando Abraão ouviu, viu 3 homens. Então, assim, opa, alguém chegou aqui. Só um minuto. Opa, acho que agora deu certo. Então, esse é um texto que deixa claríssimo sobre a Trindade. Deixa claríssimo a definição da Trindade, né? Eu vou estar repetindo aqui, Davi. Davi, eu estava falando aqui simplesmente sobre o contexto de Trindade, que hoje a sistemática ela mostra alguns textos, eu dei os exemplos aqui de Gênesis 1:26, Gênesis 3:22, 11:7, onde fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, o homem é comum de nós, desçamos e confundimos e tal. Eu estava aqui explicando para eles que, exegeticamente, a gente não pode atribuir ali a Trindade. Porque nós acreditamos na Trindade. Nós sabemos que é a Trindade ali, ok? Só que se a gente for utilizar esse texto para falar com uma outra pessoa, para evangelizar uma outra pessoa, em qualquer contexto que a gente for explicar os textos, a gente não vai conseguir provar que são 3. Porque ali pode ser vários. Desçamos quem? Nós quem? Vários. Não tem uma especificação, certo? Agora, aqui no texto de Gênesis 18, do verso 1 ao 2, nós conseguimos explicar isso de forma melhor. Acompanhe comigo aqui, ó. Gênesis 18, verso 1 ao 2. Ó, o Senhor. Esse Senhor aqui é o tetagrama, tá? Que ele é só identificado por Deus, nosso Deus soberano. Apareceu Abraão, perto dos carvalhos de Mamré. Quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens. Aqui a gente pode bater o martelo e dizer que ali, quando houve a identificação, o narrador aqui da história narrou que o Senhor apareceu a Abraão, ou seja, o tetagrama apareceu a Abraão, né? E ali, quando Abraão viu 3 homens, a gente pode identificar a Trindade aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui, tá tudo bem aqui? Excelente, irmão, excelente. Tá tudo bem? Tá tranquilo. Tá, perfeito. Perfeito. O que eu tô falando aqui, tipo, não sei se... É porque eu tentei colocar o material no início, mas eu não consegui. Não consegui colocar o material para todo mundo acompanhar, né? Mas está ótimo, irmão, está claro. É muito importante o que você falou sobre explicar a Trindade nos outros textos exegeticamente para outros grupos. Não tem como mesmo. É muito, muito bom esse ponto que o irmão destacou. Perfeito. É porque é claro para nós que eles são, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas para outras pessoas eles não conseguem enxergar, digamos assim, né? Então, quando a gente traz um pouco e aprofunda um pouco mais, literalmente a gente consegue tá mostrando um pouco melhor, né? E se a gente tem a ferramenta para poder mostrar melhor, a gente vai fazer, né? O nosso objetivo sempre é mostrar a verdade. Aí a gente vai falar aqui agora também sobre as evidências no Novo Testamento. Sobre 3 passagens emblemáticas, ok? As mais, assim, as que eu vejo que tem mais, como pode dizer, mais um apelo forte, assim. Primeiro é o batismo de Jesus. Ali no batismo de Jesus a gente vê mais ou menos, entre aspas, o fim de carreira de João Batista, onde ele está passando literalmente o bastão para Cristo, né? Onde ele estava anunciando que chegaria o Messias, e o Messias veio. E foi ali batizar, e ali a gente consegue ver que quando Jesus vai ao batismo, o céu se abre, aí desce o Espírito Santo em formato de pomba, e aí pousa nele, e dali Deus fala que esse é o meu filho amado, em quem me comprazo.
E ali a gente tem essa definição. Esse texto a gente pode encontrar em Mateus 3, do verso 16 ao 17. Nós também podemos encontrar a ação clara sobre a grande comissão, que é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde Jesus nos ordena, né, a pregar o Evangelho, a palavra do Senhor a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também tem a bênção apostólica, né? Eu botei aqui o texto aqui para a gente poder dar uma olhada. O texto aí, para quem quiser acompanhar, como eu falei no início, é bom sempre acompanhar todos os textos e analisar. A gente tem que ser bereano. Tudo que o irmão falar, sempre tem conferido. Né? A gente vai analisar esse texto em 2 Coríntios, deixa eu conferir aqui, o verso 12 até o verso 14, ok? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aqui essas 3 passagens são passagens definitivas sobre a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, dos 3 unidos, certo? Dos 3 unidos. Essa é a parte onde a Trindade mais fica evidente para a gente, né? Aí eu tenho um outro slide aqui. Tá pegando ele aqui só um minutinho, por favor. Pronto. Esse aqui seria praticamente o último slide. Tá todo mundo ouvindo? Tá tudo ok? Perfeito. Aqui o slide eu vou estar falando sobre cada pessoa é plenamente Deus, né? As escrituras demonstram que cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. Temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai, ele sendo eterno, um ser infinito, é impossível que qualquer criatura conheça exatamente como ele é. Eu falei anteriormente que nós não conseguimos saber tudo e nunca conseguiremos saber quem Deus é. Deus, ele se revelou na Bíblia, mas aqui não resume tudo quem Deus é. Não resume. Quando nós estivermos na glória, não vamos conseguir ainda saber quem Deus é em toda a sua infinitude, porque Deus é infinito. Deus é eterno. Não conseguiríamos saber tudo sobre Deus, conseguimos saber tudo que ele nos revelou sobre si. Tudo que ele nos revelou sobre si nós sabemos. Agora, aquilo que só ele sabe, ainda não sabemos. Mas saberemos em nome do Senhor Jesus. No entanto, ele revelou perfeições essenciais para a nossa redenção em comunhão, que é exatamente o que eu falei, né? Ele revelou exatamente aquilo que a gente precisa para ser redimido e para a gente viver em comunhão. O homem não extrai o conhecimento de Deus como os outros objetos de estudo. A gente só sabe, estuda, compreende aquilo que ele se revelou a gente, né? Só um minutinho. Perdoa, meus irmãos, que eu recebi uma ligação aqui agora. Vamos lá. O Deus Filho. Saber quem Jesus é, na verdade, é muito vital, e saber exatamente tudo que ele fez para a gente, o sacrifício. Muitas pessoas pregam e falam sobre as curas, os milagres de Jesus, e esquecem de falar sobre as pregações de Jesus. E as pregações de Jesus são o mais importante. Jesus é aquilo ali, exatamente, os ensinamentos dele é exatamente aquilo que ele quer para nós. Muitas pessoas não sabem, mas Cristo foi a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia. As pessoas não falam muito sobre isso, né? A Bíblia é a autoridade final, como a gente consegue saber em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Jesus é explicitamente chamado de Deus nos textos de João 1, do verso 1 ao 3, e Tito 2, 13. Certo? Jesus reivindicou para si o eu sou. O eu sou, quando ele falou: antes de Abraão existisse, eu sou. Se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. João 8, 24. No momento da prisão, ao dizer eu sou, ego eimi, que no grego Cristo falou ego eimi, né?
Quando ele falou eu sou, todos ali, os soldados recuaram e caíram em terra. A gente pode ver isso, acompanhar isso no capítulo 18 de João, do livro de João, e o verso 6. Os líderes judeus entenderam a reivindicação da divindade de Cristo, por ele ter chamado eu sou, e considerou blasfêmia, por isso que quiseram matá-lo. Né? E temos o Espírito Santo. Que Deus é Espírito Santo. O Deus Santo é a terceira pessoa da triunidade. Geralmente eu falo triunidade. Eu não gosto muito de falar trindade em si, né? Triunidade, que para mim é uma unidade de uma só pessoa, né? Igual ao Pai e igual ao Filho, ok? Ele possui personalidade. A gente pode ver isso nos seus atributos divinos. Ele sonda as profundezas de Deus. A gente pode ver isso na 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Aí ele fala, Mateus 10, 20. Ele ensina, Lucas 12, 2. Ele guia, João 16, 13. Ele intercede, Romanos 8, 26. Distribui dons, 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 11. E chama para o serviço, Atos 13, 2. Ele se entristece, Efésios 4, 30. Ele ama, Romanos 15, 30. Ele pode ser resistido, Atos 7, 51. Cuidado aí, meus irmãos calvinistas. É a Bíblia, estou falando Bíblia. A terminologia, no hebraico, ruach, ou no grego, pneuma, Atos 5, do verso do 3 ao 4, deixa claro que mentir ao Espírito Santo e mentir a Deus o entristece, né? Os atributos divinos do Espírito Santo, quais são? E aqui eu vou estar encerrando essa parte do Espírito Santo e tá encerrando por hoje, né? A gente está falando aqui sobre os atributos dele, divinos. Onipotente, ele é onipresente, onisciente, eterno e criador. Habita nos fiéis e é o Senhor da igreja. O objetivo é que o Espírito Santo possua mais de nós, para realizar a sua obra de transformação, que ela vem para nos transformar, e essa transformação que faz em nós, a gente passa adiante. Isso a gente pode ver na carta aos 2 Coríntios 5 em diante, onde fala sobre o ministério de reconciliação e a palavra de reconciliação que é dado para a igreja, né? Então, sobre esse tema hoje eu vou estar falando brevemente sobre esse tema. Eu espero que, se eu faltei em alguma coisa, se faltou alguma coisa, se vocês acharem que foi incompleto, eu peço que vocês falem comigo de novo. Eu posso revisar tudo aquilo que não foi falado. Talvez, se vocês sentirem falta, eu posso estar trazendo uma outra aula específica, mais inclinada a isso que talvez faltou. Quem quiser fazer uma complementação ou falar alguma coisa a mais, pode estar falando aí, ou pode fazer uma pergunta. Quem quiser tá aberto aí. Não, nenhuma pergunta. Maravilha, irmão, maravilha. Ô, irmão Patrick, excelente. Desde já eu até peço perdão por atrasar um pouco. É que eu vim. Não precisa pedir perdão, não, meu irmão. É que eu vim de um povoado, eu fui visitar um missionário ali, e aí eu voltei até rápido. Eu falei, não, eu tenho que assistir a aula. Eu falei para minha noiva, aí assim que eu cheguei aqui em casa, eu já liguei. Mas, pelo que eu acompanho aqui, excelente, muito claro. Interessante também que o irmão abordou sobre a Santíssima Trindade, e o irmão enfatizou bastante o destaque também na pessoa do Espírito Santo. Isso é muito importante, porque infelizmente, né, é sabido do irmão, eu acredito, que no decorrer da história da igreja, muitos não deu o devido valor à pessoa do Espírito Santo que ele merecia, né? E o irmão destacou muito bem isso, muito, muito bom, excelente. Sim, tem um livro chamado O Deus Esquecido, onde fala sobre a pessoa do Espírito Santo. É um livro bem interessante, onde fala sobre o Espírito Santo. É um livro pequeno. É um livro bem pequeno que fala sobre
sobre esse texto, né, sobre a gente sempre esquecer da questão do Espírito Santo, mas mal sabendo que ele é primordial. Ele é primordial. É falado nos evangelhos que ele foi primordial para o ministério de Cristo. Então, assim... Verdade. E Então, não assim, somente isso, né? O Espírito Santo é a presença, digamos assim, é a presença mais presente da Trindade entre nós, porque ele habita no nosso coração e ele é o nosso paracletos, né? Ele é o nosso ajudador, é ele quem faz as nossas orações serem recebidas diante de Deus. Verdade. Né? Eu até costumo falar, né, que eu prego mais a mensagem evangelística, né? As duas características das mensagens que eu mais prego é evangelística, a salvação de almas, e missionária, incentivando a igreja a fazer missões. E muitas pessoas falam assim, ó, missões está no coração de Deus. Aí eu faço outra pergunta, e Deus está onde? Nos crentes. Se Deus está no crente, a missão tem que também estar no coração de cada crente, né? Exatamente. Se está no coração de Deus e Deus está dentro do nosso coração, então missões também tem que estar na nossa vida, né? Muito Faz todo excelente, sentido. muito forte. Ô, Patrick, eu vou marcar contigo a outra aula que você irá lecionar ainda desse tema. Tu abordou tudo ou você ainda tem algo a mais a falar? Eu acredito que eu abordei de uma forma geral muitas Panorâmica, né? coisas. Uma visão panorâmica. Eu fiz, sim, mas se vocês assistindo a aula, vocês verem que faltou alguma coisa, Patrick, eu quero que você fale um pouco mais detalhado disso e tal, eu posso voltar aqui sem problema algum e bater nos temas que vocês virem que precisa ser batido mais forte. Não tem problema. Não tem problema. Eu não quis trazer a questão do paracleto, porque existe a terminologia paracleto, é exatamente a terminologia onde fala que quando Jesus vai subir, né, vai subir aos céus ali, quando ele está com os discípulos, e ele fala que ele vai deixar um outro paracleto, ou seja, é um ser de mesma essência que Cristo, né? Sim. Mas, excelente. Glória a Deus. Então, o que acontece? Os irmãos que estão aqui nessa aula, vocês podem mandar lá no grupo alguma dúvida que o professor estará respondendo. Se tiver alguma dúvida, porque até o ponto que eu assisti foi muito clara a mensagem. Falou de forma bem lógica sobre a Trindade, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, abordando textos do Antigo Testamento que falam da Trindade, alguns textos de uma forma mais, como que eu posso dizer, obscura, porque exegeticamente, né, como o irmão bem destacou, não tem como bater o martelo, mas aí você trouxe um texto definitivo também no Antigo Testamento, que é Gênesis 18. No Novo Testamento abordou de forma também muito clara. Então, para mim, eu peguei tudo rápido. Muito obrigado, fico muito feliz. Tentei me empenhar ao máximo. Eu não sou mestre, igual a minha noiva. Minha noiva, ela que é a grande professora, né? Ela que é a grande professora, mas eu me sinto... Tá vendo? Ela que é a grande professora. Ela é a grande professora. Ela é a grande professora. Casal de mestres, Amém. Agradeço muito, como eu falei no início, eu agradeço muito a oportunidade. Para mim é uma alegria muito grande o convite. Eu nunca havia dado aula, né? Principalmente sobre Deus. Para mim é uma responsabilidade muito grande. Falar sobre a palavra dele é algo muito, muito importante para mim, muito importante, muito sério, né? E fico feliz de estar contribuindo com os irmãos. Maravilha. Isso é só o começo, irmão. Que Deus vai fazer na tua vida. Já está fazendo e irá fazer mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Eu recebo, irmão. O que acontece? Vou fazer uma oração aqui, antes de encerrar. Mas antes de eu fazer uma oração, eu também venho expressar minha gratidão a todos, ao Patrick, o professor, que desde quando eu chamei ele se colocou disponível, voluntariamente está aqui. Isso é muito honroso, porque infelizmente nós vivemos tempos
onde pessoas não têm mais o privilégio de falar de Deus, muitas pessoas, mas graças a Deus que Deus sempre tem os seus remanescentes. Louvo a Deus aqui também pela minha irmã, a Jaqueline, que está na live, a minha mãe, ó. A minha mãe, hein, Patrick? Quase 60 anos, ó. Isso é uma lição, né? Tem muitos jovens que, infelizmente, não têm essa disposição. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Tá aí também o Geraldo. Louvo a Deus também pela sua noiva, a Luciana. A minha noiva está aqui assistindo comigo também. Louvo a Deus pela vida dela. Que Deus continue abençoando cada um que está aqui, dando essa fome pela palavra, pela comunhão, porque é assim que nós crescemos na graça e no conhecimento. Amém? Amém. Eu vou estar orando agora. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, de aprender mais um pouco da parte do Senhor. Pai, nessa hora, eu oro pela vida do Patrick. Senhor, eu peço para o Senhor continuar abençoando a vida do Patrick em todas as áreas, espiritual, emocional, física, material e sentimental. Pai, que a Tua graça venha estar todos os dias sobre a vida do Patrick. Que o Senhor venha guiar os passos dele, Senhor. Que essa aula, Senhor, será a primeira de muitos para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, eterno. Pai, eu peço para o Senhor abençoar o noivado dele, que o Senhor guia os passos deles, que o Senhor venha continuar com eles em tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar dando inteligência, sabedoria, forças, ânimo, em nome de Jesus, eterno. Pai, eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, minha mãe, minha irmã, o Geraldo, a minha noiva que está aqui do meu lado, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. O Patrick, quer tirar um print aí? Amém. Vamos tirar, pô. Claro. Tira um print aí para marcar lá. Eu só não vou aparecer que eu tô a minha situação tá crítica, irmão. Que eu cheguei agora. Mas eu vou aparecer aqui no print. Beleza. Pode tirar aí, Patrick. Não, já tirei, velho. Já tirou? Já. Então tá ótimo. Só um minuto. Deixa eu botar a tela maior, vai ficar melhor. Tá parecendo o pé do Danilo, meu. Tem que virar a câmera. Eu espero virar a câmera. Aperta na câmera frontal, mãe. Ou se não, pode fechar a câmera se não conseguir. Aí o Danilo vai colocar. Mas ele tinha